Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, aprendendo com quem faz, e hoje vamos falar italiano. Temos aqui um senador da Itália, né, eleito aqui para a América do Sul. Temos também o representante, o nosso Fausto Guilherme Longo. Isso. Né, e o Paulo Fiorita, que é o representante aqui do Círculo Italiano aqui na cidade de Osasco. Sejam muito bem-vindos aqui aos estúdios da TV Osasco. Muito obrigado. Mais uma vez, né, a TV Osasco é uma casa que eu já estou me sentindo familiar, já estou me sentindo em casa. Mas eu realmente agradeço, porque a TV Osasco ela tem um papel super importante de levar informações que são interessantes para a população de outras regiões sobre o que é Osasco, e também acaba criando, quando traz pessoas de fora para dentro de Osasco, criando essa simbiose de informações que é muito interessante e enriquece muito o campo da informação sobre outros temas que não são corriqueiros aqui em Osasco, como é o caso agora de estar entrevistando um senador da República Italiana. Né? Com certeza. Paulo Fiorita é apresentador aqui também da TV Osasco no programa Momento Tecnologia e vem aqui nos auxiliar, receber o nosso senador. Seja bem-vindo também aqui ao Em Vista. Com grande prazer, Paulinho. E, na verdade, nós fizemos já uma entrevista com o senador, porque, além de ser senador, ele também é arquiteto. Sim, sim. Então, trouxemos ele para fazer o nosso programa da Momento Tecnologia, na qual, senador, faço questão de já lhe passar o programa já gravado, tá? Para o senhor já ter ele em mãos. Perfeito. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado. E, Paulinho, foi um grande prazer também agradecer o seu convite, e nós não poderíamos deixar de comparecer para poder prestigiar e debater aqui uns assuntos muito interessantes dentro do seu programa. Muito bom. Senador, nós iniciamos sempre o nosso programa tentando identificar as origens das pessoas, as suas formações. Eu já sei que o senhor, assim como eu, é arquiteto também, e o Paulinho é engenheiro, né? Engenheiro civil, né? Mas nós não vamos falar das técnicas hoje. Porém, é interessante saber a sua origem. O senhor é aqui do Brasil mesmo? Isso. Eu sou nascido em Amparo, criado em Piracicaba, estudado em Campinas e São Paulo, né? Aperfeiçoado em São Paulo, e agora a gente vive um pouquinho em Roma. Mas eu sou bisneto de italianos, portanto tenho a cidadania italiana, me formei arquiteto, sou cartunista, quer dizer, a ligação com Piracicaba vem inclusive através do Salão de Humor de Piracicaba. Sim. Eu sou um dos fundadores, né? Então, quer dizer, na verdade, nesse processo da eleição italiana, eu sou o primeiro, vamos dizer assim, ítalo descendente, nascido no Brasil, eleito na América do Sul. Em toda a América do Sul, o senhor me dizia, são 2 senadores e 4 deputados que são eleitos para representar a Itália fora da Itália. Isso, não. A Itália, é assim, o parlamento italiano concede o direito de eleger pelas comunidades ítalo-descendentes que existem fora da Itália. Existem, são 86 milhões de ítalos-descendentes que vivem fora da Itália. Você tem 60 milhões de italianos. É mais gente fora do que dentro. Tem mais italiano fora do que dentro. Se considerar os ítalos-descendentes até 4ª geração, nós somos 86 milhões fora da Itália. Ou seja, a Itália é uma nação verdadeiramente globalizada. Ela tem 146 milhões de almas espalhadas por todo o planeta. E graças a esse tipo de comportamento, vamos dizer assim, e a Constituição italiana garantindo que é italiano aquele que carrega o DNA italiano, então ela deu o direito das pessoas buscarem o reconhecimento da sua cidadania, ou seja, o reconhecimento da sua italianidade. Quer dizer, você é italiano, mas você pode ser cidadão italiano. A cidadania compreendida como uma relação entre o Estado e o indivíduo, um contrato social entre o Estado e o indivíduo. E, graças a esse recurso, vamos dizer, legal da Itália, nós temos 5.800.000 eleitores italianos fora da Itália.
espalhados Perfeito. por diversos países. A América do Sul, ela possui 1.690.000 eleitores italianos. E, graças a isso, ela tem, então, por essa densidade, o direito de eleger 2 senadores e 4 deputados. Mas, Fausto, na verdade, quem tem direito a ser eleitor é o que tem a cidadania italiana? Quem vota é aquele que já é cidadão. Cidadão italiano. Que pode exercer o seu direito de voto. É aquele que já obteve o reconhecimento da sua cidadania italiana. Perfeito. No Brasil, são aproximadamente 590.000 pessoas. O senhor é coordenador do PSI, né, que é o Partido Socialista Italiano. Foi uma coligação que é feita. O senhor foi eleito por essa coligação? Isso. Por muitos anos, depois da famosa Operação Mãos Limpas na Itália, a Itália teve uma sequência de altos e baixos do ponto de vista da sua vida política. E, em 2013, se uniram os partidos de esquerda, os partidos, vamos dizer assim, mais progressistas da Itália, que é o Partido Socialista Italiano, o Partido Democrático e o CEL, que é o Partido Verde, que é o Sinistra Ecologia e Libertà, da Itália, se uniram e criaram essa aliança chamada Aliança Itália Bene Comune. Sim. E foi essa coligação que foi a coligação vencedora e que hoje, inclusive, o primeiro-ministro, o presidente da República, são praticamente eleitos praticamente pela maioria que é composta pelos parlamentares destes partidos. E eu me apresentei como candidato ao Senado por essa aliança, porém, sempre filiado ao Partido Socialista Italiano, do qual eu sou responsável pela América do Sul. Agora, senador, desculpa, Paulinho, aqui na América do Sul, quais são os países que se integram essa... Olha, na América do Sul, quer dizer, a circunscrição América do Sul, ou seja, o colégio eleitoral italiano na América do Sul, ele é composto por 10 países. Só não fazem parte dessa circunscrição as Guianas e as Malvinas, né? Porque os outros 10 países fazem parte, né? Então, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e Brasil. Agora, é interessante nós considerarmos o seguinte: enquanto nós estávamos nos preparando para entrar aqui no programa, o telespectador deve saber, nós falávamos sobre política, obviamente fazíamos os comparativos aqui com o Brasil, e tem aí, o senhor tocou na Operação Mãos Limpas, que foi um passa-limpo à Itália, as questões de corrupção. Nós estamos passando talvez um processo parecido no Brasil, com essa Lava Jato e tal, mas eu acho que tem um ponto que difere um pouco, e eu queria suas considerações sobre isso, da visão do político italiano do político brasileiro. O político, o senhor dizia, né, que o político italiano ele não está lá visando os seus próprios interesses. Isso dá para... A população sente isso? Logicamente que nós, mesmo no Brasil, a gente tem que entender que nós temos políticos e políticos. Sim. Né? Logicamente que na Itália também existem políticos e políticos. Porém, eu sinto que nesses 4 anos de mandato, eu pude perceber que o exercício parlamentar, o exercício político, ele é muito mais voltado para a proteção da pátria, quer dizer, aquilo que eu já dizia na outra ocasião com o Paulo Fiorita, é que, logicamente, que a dimensão da Itália é diferente do Brasil, desse gigantesco território, ela faz com que as pessoas se avizinhem mais. Então, todos os políticos praticamente conhecem um ao outro de uma forma bastante, vamos dizer assim, quase que familiar. E essa condição de proximidade, quer dizer, de ser um Estado menor, ele confere ao político uma preocupação maior, porque tudo que ele fizer, tudo aquilo que ele propõe, é extremamente conhecido de todos os outros políticos e da nação, né? Mas eu sinto que eles são políticos que não administram a sua atividade parlamentar na criação da manutenção do privilégio, quer dizer, de criação de mecanismos de manutenção do privilégio.
Eles pensam na nação. Efetivamente, eu percebo que o processo de discussão é muito acirrado em torno de buscar qual é a Itália que nós queremos para o futuro e quais são os instrumentos legislativos que devem ser desenvolvidos para asfaltar esse caminho para a construção daquela Itália que todos almejam. Lógico que existem maus políticos, sim, aqui e lá, mas aqui também nós temos grandes políticos que se preocupam com a nação brasileira. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer as mais de 60 TVs, mais de 60 canais públicos não governamentais, as TVs comunitárias, educativas, que retransmitem o nosso programa em todo o estado de São Paulo. Muito obrigado e um abraço especial ao nosso amigo comum, Fernando Mauro, que com certeza está nos assistindo. Era para ter vindo também conosco, viu, Paulo? Que é Fernando Mauro Treza, também cidadão italiano, né? Que é o presidente da CESP e está aí em breve tendo outras brigas aí pela frente. Então, senador Fausto Longo e Paulo Fiorita, novamente é uma alegria recebê-los aqui, falando, e eu queria que vocês sentissem, senador, como se tivesse italiano, a gente entra, já vai direto para a cozinha, né? Então vamos se sentir na cozinha lá de casa para falar abertamente das coisas que nós estamos conversando. Falamos um pouco da dinâmica são 86 milhões de italianos fora do país, na Itália são 60 milhões e aqui no Brasil 30 milhões, praticamente metade da Itália está aqui dentro do Brasil. Como é visto, senador, o brasileiro lá pelo italiano? Como é que é essa relação, em especial na sua pasta, né? Que o senhor está fazendo esse intercâmbio agora, brilhante, falando de indústria, falando de comércio, e faz esse intercâmbio entre os dois países. Na hora de negociar, como é visto o brasileiro que nós conhecemos? Olha, a imagem que o Brasil tem na Itália é uma imagem extremamente positiva. É uma imagem, veja bem, se numa economia globalizada, a Itália, se tivesse que escolher um partner, quer dizer, um parceiro, seria o Brasil. E eu explico por quê. Eles veem o Brasil como uma grande oportunidade. Primeiro, que toda a parte de infraestrutura que deve ser feita no país, e que ainda a gente se encontra, né, Paulo, numa situação bastante, vamos dizer assim, distante daquilo que seria o ideal. Por exemplo, a parte de logística, a parte de transporte, inclusive transporte urbano coletivo ou transporte interregional, por exemplo, que nem existe. A parte, por exemplo, de navegação fluvial, praticamente inexiste. Eles são especialistas na parte de produção de embarcações. A parte de trem, por exemplo, transporte coletivo, é uma coisa de especialidade dos italianos. Você cruza a Itália de qualquer lado. Uma malha ferroviária fantástica. Então, eles olham essa possibilidade, esse mercado de infraestrutura com bons olhos. Inclusive, essa coisa da energia alternativa, que eles têm uma tecnologia bastante avançada do ponto de vista tanto fotovoltaica como eólica. Então, eles olham o Brasil como um parceiro importante, mas não como cliente, como parceiro, eu repito a palavra. E veja bem, a Itália ela se caracteriza muito como um centro, um polo de competência, de geração de conhecimento, principalmente tecnologias. Ela desenvolve tecnologia, e principalmente na área de máquinas e equipamentos, e principalmente na área de beneficiamento. Sim. Então, você imagine, se você une essa competência italiana de desenvolvimento de máquina e equipamento de processamento e a capacidade produtiva, tanto agroalimentar quanto de minerais, e tem essa associação entre dois países, em vez de você exportar commodities para a Itália ou para a Europa, para ser processada essa matéria-prima e depois ser distribuída pelo mundo, se você tivesse conjugado empresas brasileiras com empresas italianas,
com a inteligência e a competência italiana no desenvolvimento. Agrega o valor aqui mesmo. Você agrega valor aqui e a pernada, vamos dizer assim, o trajeto logístico para vender para os melhores mercados hoje de consumo de agroalimentar, que é Rússia, Índia e China, seria muito mais lógico do ponto de vista mercadológico. Produto, né? Já levar um produto já manufaturado. Inclusive, a Itália tem a parte de processamento e a parte de embalagem extremamente desenvolvida. Né? E o mundo não consome sem embalagem hoje. Quer dizer, em vez de você vender commodities, você vende unidades embaladas, você tem uma agregação de valor extremamente importante, tanto para o Brasil quanto para a Itália, mas também para o consumidor, que vai saber que está consumindo algo que foi processado de uma forma certificada, de uma forma coerente, levando em consideração a questão de saúde, a questão de sustentabilidade, a questão do meio ambiente, enfim. Né? Interessante, né, Paulinho, observar, o que o senador acabou de postar, é o sentido de parceria, e não da indústria italiana fazer, né? Então, a oportunidade de negócio que existe com as empresas brasileiras de fechar essa parceria no desenvolvimento de agregar valores, né? E o Brasil é um dos... Está entre a Itália e Brasil, parece que tem uma relação aí entre os 10 primeiros parceiros, está o Brasil e Itália junto, né? Exato, é uma coisa que eu gostaria de modificar, entendeu? Porque quando você fala assim, olha, a Itália está entre os 10 primeiros parceiros comerciais do Brasil. Sim. E vice-versa, a Itália diz que o Brasil está entre os 10 parceiros comerciais do ponto de vista de comércio exterior, eu fico triste. Eu gostaria que fosse entre os 3 primeiros, entendeu? Sim. Porque os grandes mercados consumidores, que é aquele que eu já repeti, né? Vou repetir um pouco aqui, que é a questão da China, da Índia, mercado americano e o mercado europeu. Quer dizer, esses 4 ou 5 mercados que são os mercados mais importantes. Então, eu acredito que Brasil e Itália, juntos, deixariam de ficar entre os 10 colocados de cada país se eles fossem efetivamente parceiros e unindo as suas respectivas competências, conquistar novos nichos de mercado. Quer dizer, se apresentar ao mundo com uma parceria, eu acho que é uma parceria quase que lógica, porque se aqueles que construíram esse país, a indústria brasileira, ela foi construída praticamente com a consciência, com a inteligência italiana. Sim. Certo? Você veja Osasco, né? Que tem uma cidade irmã no Piemonte. Isso. Quer dizer, que as cidades italianas, você pega a lista telefônica de uma cidade como Jundiaí, por exemplo, 96% da origem da minha família de lá. São nomes italianos. Quer dizer, então, seria lógico que os italianos que vieram da Itália para ajudar a construir essa nação, agora pudessem construir, ampliar, estreitar os laços que, do ponto de vista de geração de riqueza, renda, qualidade de vida, tanto na Itália como no Brasil. Agora, para o senhor que tem aí o umbigo enterrado lá em Piracicaba, né? Isso. É Piracicaba, né? E tem essa cidadania, tem uma visão ampla da indústria, participa da Fiesp, PT e outros órgãos. O que o senhor diria para o nosso programa, ele está indo para todo o estado de São Paulo, para gente de poder aquisitivo, gente formador de opinião. Para essas pessoas, quais as principais qualidades que o senhor atribuiria aos produtos e serviços italianos vamos dizer, o senhor vai vender para essa turma que nos assiste agora, o que o senhor diria? Olha, você deve fazer negócio, por quê? Olha, a primeira coisa que eu digo é isso. A tradição italiana, ela é uma tradição voltada para o avanço tecnológico, eles têm uma preocupação ambiental, com a sustentabilidade extremamente aguçada, eles têm uma visão de produção, produção industrial realmente envolvendo empresas familiares, são pequenas empresas, porém com grande faturamento, mas eles valorizam a tradição de pai para filho, Sim. Coisa que, infelizmente, no Brasil nós estamos perdendo um pouco isso. Então, se tem uma coisa que a gente percebe, é você entrar em algum lugar e saber que aquela indústria pertenceu ao tataravô daquela pessoa que está dirigindo a Itália hoje, aquela empresa hoje. Então, se eu teria que dizer o seguinte, olha, vale a pena a parceria com empreendedores italianos. Primeiro, porque eles não paralisam essa questão da busca por informação tecnológica. E segundo, porque são bons de negócios.
Ô, senador, vamos fazer então um pequeno intervalo agora. E se você está gostando, não saia daí. Já já nós voltamos. Até mais. Olá, estamos de volta com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com o senador italiano, nosso querido Longo, não é? Fausto Guilherme Longo, que vem aqui dar uma palhinha, ensinar-nos, né, Paulinho? E com Paulo Fiorita, que é presidente do Círculo Italiano, numa cidade que é definitivamente italiana, Osasco. Com não? certeza. Desde a sua origem, do Antônio Agu, né? Verdade. Mas nós falávamos, senador, das questões práticas e o senhor levantou uma questão que muito interessante, que eu achei, que é a questão, nós estamos preparados, nós, os italianos, de uma maneira geral, de fora da Itália, que estão aqui no Brasil, seus descendentes, estão muito preparados para as festas, né? Tem a Quiropita, tem a loja da Caifa, tem tantas outras festas, mas os negócios ainda não nos atentamos, né? Os negócios bilaterais aí dos países Brasil e Itália. Na verdade é o seguinte, a comunidade italiana que vive no Brasil, a comunidade ítalo-descendente, ela é de um período de imigração da Itália de 1861 a 1920, vamos dizer assim. Então ela se miscigenou de tal forma no Brasil que foi esquecendo que a Itália foi um país que atravessou 2 grandes guerras e foi obrigada a se adaptar a uma realidade, por exemplo, que hoje é a União Europeia, ou seja, ela foi obrigada a se modernizar. Enquanto nós vivenciamos dia a dia a história daqueles que chegaram aqui no Brasil. Aquela Itália romântica. Uma imagem romantizada da Itália, né? Uma imagem daquela fé, das tradições, de uma cultura, inclusive cancioneira de forma a tarantela, as festas religiosas, Nossa Senhora Quiropita, San Genaro, a festa da Polenta, a festa... Enfim, nós não perdemos a ligação com a Itália, porém essa ligação é com uma Itália que já não existe mais. É uma Itália que ficou no passado. Inclusive os italianos, quando vêm para cá, às vezes eles observam uma forma de falar dos italianos. Da nona. Lembra-se? Não, mas a minha nona falava... Verdade, verdade. Então, nós precisamos aí... Eles têm uma visão do Brasil bastante objetiva. Tanto que nós temos 820 empresas italianas instaladas no Brasil. Dessas, 460 são no estado de São Paulo. Tá certo? E você pega empresas do tipo a TIM, a Fiat, Magneti Marelli, Papais, quer dizer, são empresas italianas e empresas de empresários brasileiros que carregaram o nome da italianidade, a sua capacidade e tal, e desenvolveram os seus negócios aqui. Empresas híbridas, tipo como a Italy, como, por exemplo, Panettone, Balduco, então, Barilla, né? E no Brasil e na Itália existem pouquíssimos produtos brasileiros dentro do mercado italiano, tipo a Havaiana, mas são muito pouco, quer dizer, são poucas as empresas que percebem que a Itália pode ser um mercado interessante, não só não olhando a Itália só como cliente, mas como parceira, como eu já disse, e não uma parceira simples. Por quê? Porque a Itália pode se caracterizar como a porta de entrada para um mercado importantíssimo, que é o mercado europeu. Pois é. E assim como o Brasil pode se caracterizar para a Itália como uma porta no setor agroalimentar, vamos dizer assim, de densidade, porque, lógico, do ponto de vista de qualidade, a Itália, a parte de, por exemplo, presuntos, a parte de queijos, a parte de azeite, óleo, a parte de vinho, a Itália está avançada. Mas a capacidade produtiva do Brasil para alimentos que possam efetivamente representar um volume, uma dimensão que possa aplacar a fome do mundo, passa a ser bastante interessante para a Itália investir em conjunto com o Brasil. Agora, o Brasil precisa se preparar, acordar, perder essa visão um pouco romantizada da Itália e olhar a Itália como partner, como parceiro
realmente tecnológico, de negócios, de mercado. Aí a gente vai conseguir, vamos dizer assim, tirar melhor proveito dessa italianidade que a gente carrega no peito. Pois é. Paulo, você tem, como representante do Círculo Italiano, tem tido essa preocupação, inclusive, estamos pensando em fazer mais divulgação desse tipo de negócio. Tem alguma, vamos dizer, um grupo organizado que pensa isso na nossa cidade? Ou tem alguma viagem que vocês fazem? Tem alguma coisa nesse sentido na nossa cidade? Na verdade, o que o senador falou é uma realidade, né? Existe uma tradição, o Círculo Italiano, principalmente, ele tem essa tradição, mas é um pouco voltada mais para o lado romântico. Esse lado da Itália antiga, né? Que envolve festas, envolve reuniões, envolve, às vezes, atividades culturais, mas não avançando numa área de tecnologia, que nós estamos procurando fazer hoje, implantar alguma coisa que consiga aumentar esse intercâmbio do cidadão osasquense, o cidadão italiano aqui, com o intercâmbio da Itália. Então, a língua, o ensino da língua é um fator importante para iniciar, porque nós temos um ouvido que acaba adaptando muito fácil, compreendendo muito mais fácil do que para falar, né? Nós temos lá no Círculo Italiano um curso de italiano, sim, certo? E há uma grande procura de pessoas da sociedade buscar esse curso. E temos também lá italianos que se instalam aqui com empresa buscando lá para poder fazer ao contrário, procurar o português com os nossos professores. É uma coisa interessante que a gente está visualizando, e dentro desse parâmetro do intercâmbio, a gente começar a afinar alguma coisa muito mais para negócios, para intercâmbio cultural, passar um pouco a limpo, né, aquilo que a gente vinha fazendo até então. Senador, essa é uma função do cargo que o senhor ocupa, né? Fazer esse intercâmbio, mostrar, tirar aí os panos, que encobrem muitas vezes as culturas que estão tão próximas e não estão vendo. Na verdade, veja bem, o papel do senador fica sendo... Quer dizer, na verdade, o papel do senador é cuidar da elaboração de leis que atendam toda a comunidade italiana do mundo. Tá certo? Mas como eleito na circunscrição América do Sul, logicamente que eu tenho que puxar um pouco de sardinha para as relações entre a região que eu represento e a Itália. Sim. E a gente tem feito isso, tem tentado promover. Você citou uma coisa que é super importante, que é essa questão da língua. Quer dizer, não é possível que a gente tenha que depender de investimentos do trabalhador italiano para que curso de italiano aqui. A nossa comunidade deve assumir a responsabilidade, de verdade, de criar mecanismos de ensino para a criança italiana, porque uma vez que ela aprende, o formato do palato já pode interferir definitivamente no falar italiano. Se ela aprende do 0 aos 7 anos, certamente ela jamais vai esquecer a língua italiana. Mas um outro lado é o aspecto da legislação também. Então nós temos, por exemplo, um grupo de parlamentares, 15 parlamentares italianos e 15 parlamentares brasileiros, que se reúne uma vez por mês, ora na Itália, ora em Brasília, ora em Roma, que é para discutir quais são aquelas legislações que impedem uma maior integração, quer dizer, eliminar os gargalos que acabam dificultando a relação empresarial entre o Brasil e a Itália. Aparando as arestas, né? Enfim, nós estamos buscando um caminho para que essa amizade que já é tradicional entre os italianos e o povo, principalmente o povo de São Paulo, que é a maior comunidade, a maior concentração. Você imagine que nós somos 17 milhões de ítalos descendentes do estado de São Paulo. Nós representamos uma grande força na economia paulista, geramos empregos, ajudamos a viabilizar a indústria paulista. Então, efetivamente, nós precisamos criar uma postura um pouco mais agressiva no sentido de tirar proveito dessa italianidade para gerar melhores oportunidades de negócio, sem jamais esquecer a parte cultural, as nossas tradições. Isso é tão evidente aqui para nós que nós estamos na TV Osasco, que é de origem italiana, né? O nome, certeza. Inclusive. Quero agradecer muito a vinda dos senhores até aqui.
deixar as nossas portas escancaradas, já ficar um convite para a próxima vez, um próximo programa, para nós falarmos mais e tentarmos tirar aí muitas barreiras que às vezes impedem esse maior intercâmbio. Suas considerações finais, senador. Bom, Paulo, eu gostaria de agradecer, parabenizar mais uma vez a TV Osasco por essa postura que tem de, vamos dizer assim, democrática, né, de receber todos os povos e de permitir que a gente promova, vamos dizer assim, a Itália aqui dentro de Osasco e de Osasco para São Paulo. Nós temos aqui com o Paulo Contim e estamos com o Paulo Fiorita. São Paulo aqui do lado. O que a gente percebe é que que São Paulo acaba pertencendo à grande Osasco, né? E todos acabam pertencendo à grande Piracicaba, viu, Paulo? Mas é importante, eu acho que fica aqui o nosso convite para que um dia, bem próximo, a TV Osasco visite Roma e possa conhecer o trabalho de um senador ao vivo. Teremos muito prazer em ir. Paulinho? É isso aí. Eu agradeço também, Paulo, o convite de participar, trazer um pouco do círculo italiano com o nosso senador, né? E fechar aqui um pouco da italianada de Osasco. Muito bem. Bom, nós agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui trazendo um pouco de coisa boa nessa televisão brasileira que tanto precisa de coisas boas. Fiquem com Deus e até a próxima.